Olá pessoal, eu sou o professor Danilo de Oliveira e na videoaula de hoje nós vamos falar sobre um assunto da história do Brasil, um assunto recente até da nossa história, um assunto importante, um assunto muito cobrado em vestibular, em concurso, né, que é a questão da República Militar no Brasil ou, né, do governo militar brasileiro de 64 até finalzinho da década de 80, tudo bem? Então, essa é uma videoaula que eu faço geralmente para os meus alunos reverem os conteúdos estudados. Esse é um assunto que os alunos eles estão vendo no nono ano, né? E no terceiro ano do ensino médio também costumam ver, né? E se for útil para você, né? A internet, como eu sempre falo, a internet ela é livre, ela é pública, né? Então, se de repente a videoaula for útil para você, então, bom proveito, tudo bem? Então, se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar uma sugestão, uma crítica ou a sua dúvida para o e-mail que eu vou colocar no final da videoaula, né? Pode mandar a pergunta que eu respondo com o maior prazer, ok? Lembrando que, né, o objetivo principal é rever o conteúdo visto em sala de aula. Lembrando também que, né, todos os assuntos históricos eles possuem uma série de visões, né? Eu estou usando aqui uma visão histórica sobre o assunto em questão. Tudo bem? Então, vamos começar pelo nosso conteúdo do dia. Então, a República Militar no Brasil, né? Ou melhor, o golpe militar no Brasil, ele vai acontecer em 1964, né? Então, os militares eles vão fazer o quê? Vão dar o golpe e vão assumir o poder, né? Vão tirar o João Goulart, o Jango, que estava até então no comando do país, né? Uma coisa muito importante que às vezes não é comentado, né, que não é destacado, são os motivos reais, né, do golpe de 64. E não só no Brasil, o golpe militar no Brasil, mas em vários países da América Latina, né? Nessa época da história da América Latina, em vários países vão acontecer golpes militares implantando ditaduras, tá? E na maior parte desses golpes, os Estados Unidos vão estar por trás, né? Para lembrar, eu estou num contexto de Guerra Fria, de mundo bipolar, de briga entre capitalismo e socialismo, né? Então, o perigo vermelho estava assim ameaçando várias partes do mundo, inclusive a América Latina. Então, para combater esse perigo vermelho, a ameaça comunista, seria interessante o quê? Seria interessante a implantação de governos fortes, governos autoritários, né? Então, nesse sentido, as ditaduras vão agradar e muito os interesses, principalmente da elite, né, capitalista nacional e da elite capitalista internacional, principalmente dos Estados Unidos. Então, o que está por trás dos golpes, e no Brasil, inclusive o golpe de 64 brasileiro, vai ser a questão do quê? De tentar combater qualquer tipo de ameaça comunista, de movimentos sociais que desestabilizassem, né, o domínio da elite capitalista que estava no poder. Então, essa é a essência real do golpe de 64, tá bom? Então, em 64, os militares vão assumir o poder, né? Vai ter início um comando revolucionário formado por quem, professor? Formado por representantes das três forças armadas, né? Do Exército, com Costa e Silva, a Marinha com o Rademacher, Augusto, né? E a Aeronáutica com o Correia de Mello. Então, vai ter esse comando revolucionário e aí vai iniciar o quê? As várias fases do governo militar. O primeiro, no Brasil, presidente militar, vai ser o Castelo Branco, que vai governar de 64 até 67. Já no seu governo vão acabar com as eleições diretas para presidente e vai ser instaurada uma eleição indireta, ou seja, o povo não mais vai votar. Quem vai escolher o presidente vai ser o quê? Vai ser um colégio eleitoral, e lógico que esse colégio eleitoral ele estava atrelado com os interesses da ditadura, com os interesses dos militares.
vão acabar com o pluripartidarismo e vão estabelecer o que? A existência de dois partidos. De um lado, né, a Arena, que era governista, e do outro lado o MDB, que era de oposição. Tá? Então, nesse contexto aqui, vai ser feita a eleição e o colégio eleitoral vai escolher Costa e Silva, né, como sendo o sucessor, em 67, né, o sucessor de quem? O sucessor do Castelo Branco. Tá? Então, o que eu não posso esquecer, né, é que o Castelo Branco ele vai ser a pessoa que vai o quê? Vai dar o passo inicial da configuração inicial da ditadura militar, vai iniciar a questão da repressão, vai iniciar a questão da censura, dos bloqueios aos meios de comunicação, né? De proibição de qualquer veiculação de notícia que atrapalhasse os interesses do governo. Então, o Castelo Branco vai abrir, né? Vai abrir as portas para a repressão e para a introdução do regime militar brasileiro. Tudo bem? Aí vai aparecer quem? 67 até 69 vai aparecer o Costa e Silva, né? Costa e Silva vai fazer um governo também bastante rígido, vai ser um governo autoritário, né? Nesse período vai aumentar a censura, vai aumentar a cassação de políticos que não se alinhavam aos interesses do governo, vai acontecer prisões arbitrárias que foram marca do regime militar no Brasil, vão ser intensificadas essas prisões arbitrárias no governo Costa e Silva, e é lógico que a população que não era boba nem nada, né, não vai gostar dos rumos do país, e já no governo Costa e Silva vai começar o quê? A organizar manifestações contra a ditadura, né? Então os jovens, os estudantes, né, vão sair para as ruas contra a ditadura militar. Vários movimentos aconteceram, um deles, né, que eu posso citar, importante, né, foi a questão da passeata dos 100 mil, que contaram com estudantes, com organizações de estudantes, com a participação de vários artistas, né? Então, essa aqui é uma das várias fotos que vocês podem encontrar, inclusive, na internet, sobre a passeata dos 100 mil, né? Olha a faixa aqui, né? Liberdade, ou fora repressão, né? Então, vocês estão percebendo que o povo não está quieto, né? E aí o que vai acontecer? Vários artistas vão ser presos, vão ser exilados, né? E o governo militar vai perceber o que? Nós temos que fazer alguma coisa, né? Nós temos que fazer alguma coisa porque o movimento popular está crescendo contra o governo, e se nós não fizermos nada, né, ou nós podemos perder o controle. Então é nesse contexto aqui que vai surgir a figura do famoso ato institucional número 5, né? O famoso AI-5. E o AI-5 vai vir como o quê? Como medida de combate aos movimentos que estavam ficando mais fortes, né? E esse famoso AI-5, o famoso ato institucional número 5, ele vai marcar o quê? A introdução do chamado Anos de Chumbo, né? O período mais duro, mais ferrenho, o período mais triste da ditadura militar, vai acontecer a partir de 69, né? Depois que eu tenho a implantação do AI-5, que entre outras coisas, olha o que o presidente pôde fazer a partir do AI-5. Então, olha só o nível de poder, né? Poderes implementados pelo AI-5, lá, fechar o Congresso, o presidente podia, né? As assembleias legislativas e câmaras municipais, cassar mandatos políticos, dava uma canetada lá, pronto, você não está mais no poder, você está cassado, tá? Suspender os direitos políticos de qualquer pessoa por 10 anos, demitir funcionário público, né, que tem estabilidade, poderia ser mandado embora. Então, isso aqui, né, são alguns dos vários e um dos principais itens do AI-5, né, mostra como que o presidente ele passou a governar praticamente de forma o quê? Tirânica, ditatorial, realmente, né?
tudo isso para o quê? Para poder o quê? Para poder combater os movimentos que estavam surgindo contra o governo militar, tá? Conforme eu já disse, esse período de 69 até 74 mais ou menos, vai ficar conhecido como os anos de chumbo. Anos de chumbo por quê, professor? Tudo era resolvido na base da bala, né? E aí eu coloquei para os meus alunos, né, algumas charges presentes, algumas charges que vocês encontram na internet sobre essa questão da ditadura militar no Brasil, né? Não vou trabalhar, não vou analisar todas elas com vocês, né? Mas se vocês procurarem, né, charges, ditadura militar no Brasil, vocês vão encontrar várias charges, né? Por exemplo, aqui, essa aqui é típica do período de repressão, né? O aluninho fazendo chamada, né? O professor Chiquinho aqui, o aluninho fazendo a chamada na sala de aula, né? Então, o professor Chiquinho, né, ausente. Professora Marluce, ausente. Professor Luiz, ausente, né? Qual que é a sátira que eles estão fazendo aqui? Que na época da repressão, até mesmo os educadores que se posicionavam contra e criticavam o governo, eles acabavam sendo presos, acabavam sendo exilados, acabavam desaparecendo. Então, é uma charge sobre a época, tá bom? Tudo bem, pessoal? Tá? Então, né, eu tenho a implantação do AI-5, e aí com o AI-5 vai ser o quê? Ampliada a ditadura, né? Lógico que alguns grupos percebem que não havia como lutar democraticamente, numa boa, pelos direitos civis das pessoas, e aí parte da sociedade brasileira vai partir para o quê? Vai partir para, né, os movimentos armados, para os movimentos revolucionários contra os ditadores, contra o regime militar, tá? Várias vezes, inclusive, né, os revoltosos mais radicais sequestraram pessoas, né, sequestraram governantes, sequestraram embaixadores de outros países para exigirem o quê? A troca por presos políticos. Então, isso foi uma prática muito comum, né? E os militares, lógico, né, pintavam esses grupos que tentavam restabelecer a democracia, né, pintavam esses grupos como sendo grupos criminosos, como sendo guerrilheiros, que não tinham objetivo nenhum, né? Então o governo tentava de todas as formas marginalizar quem estava lutando de forma mais radical pela democracia, tá bom? Tá? Então essa foto aqui, né, mostra alguns dos presos políticos que conseguiram ser libertados, né, que foram libertados pela troca de pessoas, né, pela barganha de sequestrados, que os opositores do regime faziam frequentemente. Ok, pessoal? Então, em outubro de 69, né, o Costa e Silva ele vai ser afastado porque ele vai ter um AVC, um acidente vascular cerebral, e aí eu vou ter início ao terceiro nome do governo, ao terceiro nome de presidentes militares no poder aqui no Brasil, tá? Então, o terceiro nome, então, primeiro, só para recapitular, primeiro eu tenho quem? Eu tenho o Castelo Branco, depois eu tenho Costa e Silva, e agora eu vou ter quem? Vou ter Médici, que vai governar, olha lá, anos de chumbo, 69 até 74. E o que eu não posso esquecer sobre o Médici, professor Danilo, tá? Esse cara foi o cara mais tirano, foi o cara mais violento, foi o cara mais repressor de todos os presidentes militares, tá? Então, foi o governo mais repressor da ditadura, né? O governo vai combater de forma mais acentuada essas guerrilhas que estavam acontecendo, né? Destaque nessa época para a famosa guerrilha do Araguaia, que aconteceu, né? Coordenada pelo Partido Comunista do Brasil, que vai ser o quê? Que vai ser massacrada depois pelo governo militar, tudo bem? Tem alguns nomes de resistência aqui, né? Como Carlos Lamarca, que também vai ganhar grande destaque,
Mas nessa época aqui, de modo geral, o governo conseguiu manter bastante a ordem através da repressão, através de órgãos repressores, como também o famoso DOI-CODE, né? Professor, já ouvi falar? O que era esse DOI-CODE, né? Era um centro, né, um departamento que era responsável, né, por interrogatórios, né, sistemas de informações, por torturas. Então várias pessoas sofreram, né, a tortura dentro desse DOI-CODE, né? O governo vai intensificar também, no governo do Médici, o que? A questão da propaganda, né? Então, a questão da Copa do Mundo sendo usada como ferramenta, né, de pão e circo, né, da população. O Brasil ame-o ou deixe-o também era uma frase muito presente nas propagandas do governo. Então o governo, ao mesmo tempo que reprimia, tentava fazer uma lavagem cerebral nas pessoas, né? E uma lavagem cerebral, inclusive, que tentasse mostrar para a população que os militares estavam sendo bons para o Brasil e que o Brasil estava em crescimento, né? Tanto é que nessa fase do governo Médici, né, eu vou vivenciar o chamado milagre econômico, o período do milagre econômico, né? Então, o que aconteceu? O governo emprestava muito dinheiro externo, né? E com esse dinheiro, com esses empréstimos, o governo investia principalmente na área de infraestrutura. Então, produção de energia elétrica, criação de estradas, né? Então, a impressão que se tinha naquela época é que o Brasil estava em pleno crescimento, em pleno desenvolvimento, em pleno milagre econômico, tá? E realmente foi bom, por um lado, esse milagre econômico. Por quê? Se eu pensar, por exemplo, em energia, né, grande parte da matriz energética que eu tenho hoje no Brasil, que é deficitária, né, é graças a esse período aqui do milagre econômico com os militares. Mas, por outro lado, todo esse milagre econômico aqui teve um lado negativo, que foi o quê? Bom, eu empresto dinheiro. Uma hora eu vou ter o quê? Eu vou ter que pagar, né? E aí, quem que vai pagar? Quem vai pagar vai ser a população depois, né? Então, esse milagre econômico gerou no futuro, né, o que? Grande dívida externa, né? Desestabilização econômica, inflação e assim por diante, tá? Mas, né, teoricamente, para quem vivenciava aquela época, né, o Brasil ia de vento em polpa, ninguém segura este país, né? Era a visão que se tinha, era uma visão, lógico, que manipulada, né? Tudo bem? Olha só, se vocês perceberem aqui, ao longo do governo militar, né, para a população de modo geral, o que aconteceu? Foi acontecendo uma concentração de renda, né? Então, olha só, 50% dos mais pobres, em 1960, representava a participação de 17% na renda do país. Em 76, apenas 11%. Olha aqui, os 5% mais ricos, em 60, 27%. Em 76, 40%. Então, aumentou o que? A concentração de renda. Então, foi bom para quem? Foi bom principalmente para quem tinha dinheiro. A população, na prática, não vivenciou grandes melhorias de vida com o governo militar. Tudo bem? Então, vamos lá. Primeiro, vamos relembrar. Eu tive lá, primeiro presidente militar, o Castelo Branco, né? Depois eu tive o Costa Silva. Depois eu tive o ditador, o Médici. E aí o último presidente desse período militar vai ser quem, professor? Vai ser, né, o Figueiredo. Vai ser o Figueiredo. Não, perdão. Volta. Depois, né, depois do governo Médici, eu vou ter o quê? O governo de outro militar, né, eu vou ter o governo de Ernesto Geisel, né? E o Geisel, que vai assumir o poder, ele não vai ter mais a mesma linha dura
dos outros que o antecederam. Só para lembrar então, primeiro eu tive quem? Eu tive o Castelo Branco, aí eu tive quem, professor? Eu tive o Costa e Silva, aí eu tive, né, quem? O Médici, agora vou ter o Geisel e por último vou ter o Figueiredo, tudo bem? Então, esses foram os presidentes do período militar. Vamos ver um pouquinho sobre o Geisel, tá? Então, o Geisel, ele não fazia parte da chamada linha dura, ele era uma linha mais branda de controle político, tá? Em seu governo, né, a crise o milagre econômico já não estava tão mais milagroso assim. Esse governo do Geisel enfrentou a famosa crise do petróleo, né? Esse governo do Geisel fez algumas medidas que de certa forma foram um tiro no pé contra o próprio regime militar. Um desses tiros do pé que o governo fez, né, e que acabou gerando grande descontentamento e pressão popular, foi a morte do jornalista Vladimir Herzog, né, que segundo o governo ele acabou se matando, se suicidando na prisão, mas, né, todo mundo já sabia que na verdade ele havia sido o quê? Assassinado, né? E aí fizeram essa montagem para querer dizer que ele se matou, né? O Vladimir Herzog, que era um dos grandes críticos contra a ditadura, né, foi morto. Isso gerou o quê? Maior descontentamento das pessoas contra o regime militar, né? E aí o Geisel, no finalzinho do seu governo, ele vai acabar, ele vai revogar, né, com o AI-5, vai acabar com essa fase mais ferrenha de ditadura. E aí, a partir do governo do Geisel e principalmente com o governo do próximo, que vai ser o Figueiredo, né, o Brasil vai começar um processo de abertura política, né, lenta e gradual. O Brasil vai voltar a começar a caminhar em direção à democracia, tá? É claro que, se eu parar para pensar, né, igual eu comentei com vocês, um dos principais motivos para a implantação da ditadura foi a ameaça comunista. Nessa época aqui, ó, final da década de 70, que vai ser o último presidente militar, né? O início da década de 80, a Guerra Fria já dava sinais também de enfraquecimento, né? O comunismo lá na União Soviética já mostrava-se o quê? Debilitado. Então, já não era mais necessário, se você for analisar, o quê? Um governo para combater o socialismo, o comunismo, porque ele já estava em plena decadência, tá bom? Mas, mesmo assim, né, o Figueiredo ele vai o quê? Assumir com a promessa, né, de manter ainda o regime militar, mas abrindo-o de forma lenta e gradual. Uma das primeiras coisas que o Figueiredo vai fazer no seu governo é a questão da anistia, né? Que vai ser o quê? Vai ser perdoar todos os presos políticos que estavam, né, presos ou que estavam exilados. Eles vão poder voltar para o Brasil, tá bom? Então, essa anistia, que foi uma anistia complicada, muitas vezes criticada, porque anistiou não apenas os presos políticos, mas também os próprios torturadores que governaram durante essa época no Brasil. Complicado, tá bom? Então, outra coisa que eu não posso esquecer, né? O Figueiredo ele vai restabelecer o que em 79? A volta do pluripartidarismo, ou seja, agora não ficava mais restrito a participação política a dois grupos, né, MDB e Arena, não. Pode voltar a acontecer, a se formar vários partidos políticos, tá? Em 82 vai ter eleição direta para presidente? Não, apenas para quê? Tá? Para governador, para prefeito, tá? Então vai começando a voltar a eleição direta, mas para presidente, que era aquilo que os setores democráticos da sociedade exigiam, para presidente não, tá? Em 84 vai ter o famoso movimento das diretas já, né? O que foi o movimento das diretas já? Foi o povo saindo às ruas pelo direito de votar para presidente, voto direto. Inclusive nessa época aqui, o deputado Dante de Oliveira apresentou um projeto, né, para que fosse restabelecido a eleição para presidente diretamente, mas isso não aconteceu, tá bom? Eu tenho aqui o Dante de Oliveira, as pessoas se reunindo, né, pedindo o voto para presidente, né, faixas exigindo as diretas já, tá? Mas não
deu certo. Tudo bem? Em 65, melhor, tá errada a data aqui. Em 85, mais uma vez, o colégio eleitoral vai se reunir para escolher o presidente, né? E aí o presidente eleito vai ser Tancredo Neves, que acabou disputando, né, com o Paulo Maluf. Essa risadinha aqui é porque eu lembrei de uma piada, tá? Não estou rindo do Paulo Maluf não, pelo amor de Deus, né? Vai disputar com o Paulo Maluf. O Tancredo Neves, ele vai vencer, ele não vai assumir porque ele vai morrer, né? Há toda uma discussão sobre a morte do Tancredo Neves, se ele morreu mesmo, se ele foi morto, enfim, isso eu não vou discutir aqui com vocês, tá? O fato é que vence o Tancredo, não assume, ele morre, e aí vai assumir quem? O vice do Tancredo Neves, que era, né, quem? José Sarney, que vai governar até 88, né, até 89, né? E aí em 88 eu vou ter a promulgação da Constituição, da nova Constituição do Brasil. Vou ter depois eleições em 89, e aí vai vencer aí sim o povo vai votar e vai escolher, depois de 20 anos praticamente, o povo vai voltar a escolher o seu presidente por meio de eleições diretas, e vai vencer quem? Vai vencer o Fernando Collor de Mello, que deu o que deu. Vocês lembram a questão do primeiro impeachment ali, né, em 92, contra um presidente, tudo bem? Certo, pessoal? Então, o que eu não posso esquecer, então, o período da ditadura militar foi um período de repressão, um período de falta de liberdade, né, total, um período de autoritarismo, de abuso de poder, um período em que os governantes, o governo estava na mão dos militares aqui no Brasil. Eu tive, né, 5 presidentes militares. Eu tive quem, professor? Eu tive primeiro o Castelo Branco, depois o Costa e Silva, depois eu tive o Médici, depois eu tive o Geisel, depois eu tive o Figueiredo, tudo bem? Os dois últimos começaram um processo de democratização. O Médici foi o mais ditador, o mais ferrenho, o mais repressor de todos eles, tá? Não posso esquecer também, importantíssimo, que por trás do governo militar estava quem? Os Estados Unidos, com a questão do perigo vermelho, da ameaça comunista. Era preciso o quê? Governos fortes para combater qualquer tipo de movimento que, né, viesse contra os interesses da burguesia nacional e da burguesia internacional. Certo? É um assunto extenso, espero que tenha sido útil para vocês essa videoaula, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar uma pergunta para o e-mail prof.danilodeoliveira@gmail.com. Vou responder para vocês com o maior prazer, tá? Então, muito obrigado por assistir a videoaula até o final, né? E até uma próxima videoaula, se Deus quiser. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.